Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Quando o problema aparecer, quando os desencontros acontecerem, lembrem-se dessa canção respaldada nas Escrituras, né? Porque cantar não é tão difícil. O desafio é viver isso. Quando desencontros acontecem. Tá bom? Hoje é credo. O credo dos apóstolos. A razão da nossa fé. Ou a nossa fé tem razão. Nós estamos aí nessa sincronia, nessa alternância. Passamos duas ou três quintas-feiras com o livro dos Atos dos Apóstolos, na hora certa, de acordo com o bom senso pastoral que Deus tem nos dado, aí a gente entra no credo e assim vamos caminhando. Tem sido assim também aos domingos pela manhã, Tiago, cristianismo autêntico e prático, e também o decálogo, o mapa da ética cristã. E tem sido assim também domingo à noite. O Apocalipse fala hoje. E também Josué. O mapa de Deus para a expansão da igreja. Inclusive, domingo, Josué. Domingo será Josué à noite, se Deus quiser. Se o dono da vida e o dono da igreja assim quiser. Hoje é credo apostólico. A nossa fé tem razão. Abramos a Bíblia e eu peço a sonoplastia que depois do texto bíblico, projete aí, por favor, o credo apostólico. Antes, a leitura bíblica. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo 4. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo 4. Queridos, observe o quanto esse versículo é impactante, assim como toda palavra é. Mas existe um grau de intensidade dentro da própria palavra. Paulo escreve essa carta para a igreja. Um dos objetivos é livrá-la das heresias, é poupá-la dos falsos mestres. E nesse processo de livrá-la das heresias, protegê-la dos falsos mestres, ele acaba dizendo verdades aí maravilhosas. Claro, fez isso porque se encontrava sob a supervisão perfeita da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós lecionamos bibliologia no seminário, a doutrina das Escrituras, origem, natureza, características ou atributos e propósitos, nós aprendemos que tem a doutrina da inspiração. A doutrina da expiração. Ela é verbal, ela é plenária e ela é concomitante. Ou seja, Deus não anula o homem para escrever a sua palavra. Por isso, concomitância. Inspiração orgânica e concomitante. Orgânica e concomitante. Mas a aula não é sobre doutrina da inspiração, é apenas para vocês entenderem que Paulo está falando isso aí, sobre a supervisão verbal, plenária, orgânica e concomitante, ou seja, Deus e o homem. Deus não anula Paulo, Deus não anula as faculdades intelectuais de Paulo para escrever a carta, mas Paulo escreve o que Deus quer. Queridos, até teologia, quando ela é feita como ato de adoração, você vibra dando aula, você vibra. A doutrina da inspiração faz você vibrar. Quando você lembra que a inspiração ela é verbal, Deus se importou com cada vocábulo, com cada palavra, ela é plenária, todas as palavras, ela é orgânica, Deus não anula o homem, Deus não anula os poderes cognitivos que Ele deu ao homem, a cultura do homem, e ela é concomitante, é Deus e o homem. Isso é maravilhoso, não é? Dito isso, leia a palavra assim. Se na verdade
vindo alguém, prega outro Jesus, grife aí na sua Bíblia. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Paulo está, pastoralmente, confrontando a igreja. Paráfrase, respeitando o texto aí. O que é que está acontecendo com vocês, meus irmãos? Estão pregando um outro Jesus para vocês e vocês estão tolerando isso. E vocês estão se comportando como normal. E quem está na condução disso é um outro espírito, não tem nada a ver com o verdadeiro. E vocês estão como que inertes, anestesiados. Estão pregando um outro evangelho e vocês... O que está acontecendo com vocês? E o porquê desse texto? Porque esse texto é mais um dos textos que a teologia bíblica nos dá o princípio do porquê valorizamos os credos e as confissões. No nosso caso, o credo apostólico. O credo apostólico ele foi elaborado em 3 partes. Então, ele é um credo trinitário. Deus, o Criador, Deus, o Redentor, e quem mais? Justamente. E Deus, o aplicador, o Espírito Santo. João Calvino escreveu as Escrituras com essa mesma perspectiva. Existem várias versões das Escrituras no Brasil. Eu tenho o privilégio de tê-las, todas elas impressas. Umas mais difíceis do que a outra, dependendo do tradutor. Mas ele também fez com essa perspectiva. Você pode pegar o volume 1, você vai ver lá que ele trabalha Deus, o Criador. Aí você vai entrar pelo volume 2, 3, 4, aí Deus, o Redentor, Jesus Cristo, e Deus, o aplicador da redenção. A teologia aplicada, o Espírito Santo. O credo é a mesma coisa. Lembre-se que já estivemos aqui falando sobre a primeira parte do credo, agora o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então vejam que os nossos irmãos na fé do passado abriram as Escrituras, submissos à iluminação do soberano Espírito Santo, com o objetivo de exercer a missão da didascalia na igreja e querigmática. Alguém me perguntou domingo, pastor, eu não sei se o senhor, ao citar, o senhor explicou, me tira uma dúvida, o que é a missão querigmática? É a pregação do Evangelho. Eu citei, é porque eu não disse, mas eu citei. Missão querigmática é a missão da igreja de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Vejam só, queridos. Abriram as Escrituras e elaboraram um credo com o objetivo de ensinar a igreja, proteger a igreja, gerar unidade na igreja. Olha que coisa linda. Qualquer comentarista dos credos, das confissões, eles vão elencar razões ou objetivo dos credos e das confissões. E uma delas é a dimensão
apologética, defesa da fé. Um dos objetivos do credo apostólico, além do objetivo litúrgico, também tinha o objetivo da defesa da fé, proteger, ajudar os irmãos a proteger. Daí eles começam o credo falando sobre o Deus Criador, já trabalhamos aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí falamos que o nosso Deus, Ele é uno e Ele é trino. Veja, o credo logo de cara diz, o nosso Deus, Ele é uno em substância, em essência, mas Ele é três pessoas distintas, mas inseparáveis. Nós não explicamos, apenas descrevemos a partir da revelação que Ele nos deu. Não tente usar ilustração, porque piora a coisa. É melhor usar a linguagem bíblica mesmo. É como ovo. Não é como ovo. É como a água líquida. Só não compare, porque não é. Não tem ilustração para ilustrar o ser de Deus e a sua triunidade. A gente descreve, meu irmão, a partir da Escritura. Ele é um e Ele é três. Um em essência, três em pessoas. E o credo reconhece isso. O que eles estão dizendo é, se aparecer alguém por aí dizendo que, pregando um Deus, que Ele é só uno, e Ele não é triuno, é heresia, viu? É uma meia-verdade ela é o quê? Mentira. Mas também se aparecer alguém falando que Ele é triuno, mas ele é trino, mas não é uno, também é heresia. Tinha de tudo lá no primeiro século, queridos. Então, vejam a importância da sã doutrina. Também na primeira parte, creio em Deus Pai, creio em Deus Pai, creio em Deus Pai. Eles chegam e dizem, o nosso Deus é um Deus pessoal. Aí vão falar da paternidade de Deus. Para falar da paternidade de Deus, implicitamente está envolvido aí a pessoalidade de Deus. O nosso Deus ouve, o nosso Deus vê, o nosso Deus fala. Porque já naqueles tempos também se discutiam a natureza de Deus. Se você pegar os filósofos até hoje ateus, eles vão falar do absoluto da filosofia. Mas o absoluto da filosofia, para eles, é impessoal. Não. O nosso Deus, Ele é o ser absoluto. E Ele é Ele tem pessoalidade. Ele vê, Ele ouve, Ele fala. Aliás, você vê, você ouve, você fala, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando o credo diz, creio em Deus Pai, aí você tem duas características da natureza de Deus. A transcendência, numa linguagem bem mais simplificada, numa linguagem bem mais bíblica, teologia bíblica. Deus é o lembram? Recentemente, teologia para a alma, pastoral, falamos aqui dos nomes de Deus. E um deles é Elion, significado a pronúncia é essa mesmo no hebraico, mas no português você pode pronunciar El, mas no hebraico é Elion. Ele é o Deus acima de tudo, Deus Altíssimo. Então, quando eles dizem, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, destaque aí, Ele é o ser transcendente, Ele está acima de tudo e de todos. Mas ao mesmo tempo, quando diz que Ele é o Pai, Ele é imanente. São linguagens da teologia sistemática reformada. Imanente. O que significa isso? Ao mesmo tempo que Ele está acima de tudo e de todos, Ele se faz presente na criação. Ele se importa com a criação, Ele se relaciona com ela. E é em virtude disso que Cristo vai consolar os seus em Mateus, dizendo assim,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Aí ele diz assim, teologia geral, revelação geral. Olhai as aves dos céus. Isso já dando um pulo no texto, não é? Porque antes ele diz, não é o corpo, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as indumentárias. Aí depois daí ele diz, olhai as aves dos céus. Ele chama você para a revelação geral. Ele convida os seus para olhar para a natureza. Olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. E quem as sustenta? Deus. Não valeis vós muito mais do que um pardal, gente? Você já parou para pensar na força dessa fala de Cristo? O Pai alimenta pardais esses que nós não damos a mínima importância, e Ele dá. Ele vai deixar de alimentar, de cuidar daqueles que Ele os trouxe à existência, a sua imagem e semelhança. Isso é forte demais, meu irmão. Isso é forte, pô, demais, guerreirão. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente presume que já sabe. Pense que um ser humano que presume que já sabe, ele para de aprender. Ele não para ouvir, porque ele já sabe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que você não seja tomado por essa enfermidade existencial, espiritual, de achar que você já sabe. Porque se você já soubesse, ou se já soubéssemos profundamente, todo momento que você lesse uma parte dela, você vibraria. Como é que é? Olhai as aves dos céus. Não plantam, não colhem, nem ajuntam no celeiro, contudo o vosso Pai a sustenta. Aí você agora sai da teologia, da teoria vai para a prática. Aí você passa por um pardal, dá uma olhadinha assim para ele. Quando você para olhar, e Deus se importa com ele. Aí Cristo, não valei vós muito mais. Lá na frente, no mesmo texto, ele diz assim, arremata, o miolo do texto, o miolo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas, queridos? Vai para o texto imediato. Em hermenêutica também bíblica reformada, nós aprendemos que o texto tem o texto imediato e tem o texto remoto. Qual é o texto imediato? É o que vem logo antes ou depois do texto que você leu. Em hermenêutica é chamado de texto imediato. Pastorear também é ensinar a igreja a interpretar as escrituras. Então você olha antes do texto que você acabou de ler, diz o quê? E depois do texto. Texto remoto, todo o livro onde aquele texto está e toda a Bíblia vai te levar a entender. Então, dentro do texto imediato, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Que coisas são essas? De acordo com a hermenêutica que diz, atente para o texto imediato. Imediato é o que vem antes ou o que encontra depois. No texto lá de Mateus 6,24, o que é que vem antes? Não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando quer a vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quando quer a vez de vestir. Texto imediato. Agora, veja como a hermenêutica é importante. Quando ele vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí tu volta, link, e todas essas coisas, comida, bebida, indumentárias, vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Então veja que quem elaborou o credo, meu irmão, não elaborou o credo simplesmente dizendo 2 vezes 2 é 4. Foi como um ato de adoração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é um Deus imanente, é um Deus presente. Ele se importa com os pardais, Ele se importa com a criação, Ele se importa com os 2 grandes luminares. A Bíblia diz em Isaías que Ele conhece as estrelas pelo nome, meu irmão. Mas sabe com quem mais Ele se importa? Não é com os 2 grandes luminares. Não, com quem mais Ele se importa, atende para o mais. Quando eu digo mais, não estamos tirando das outras coisas. É quando eu olho para o homem, para o ser humano. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança dele. Adão, no hebraico, a ideia de homem da terra. Envolve ali
a cor da terra, Adão. E aí entra macho e fêmea. Então não é simplesmente citar o credo apostólico para dizer ortodoxia, mais do que isso, meu irmão. Quando falamos que a igreja aqui é ortodoxa, nós estamos falando que a nossa ortodoxia, ela aponta para um Deus que é vivo, presbítero Rogério. Um Deus que é vivo. Cremos no Deus, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, transcendência, Ele está acima de tudo e de todos, mas imanência, Ele se faz presente. Você tem base bíblica. Queridos, antes da queda, diz o texto, claro que a revelação desse detalhe vem depois da queda, mas está lá. Depois que o representante da humanidade cai, desobedece, nós chamamos de representante federal na teologia reformada, é aquele que foi colocado para representar a humanidade. Se obedecesse, bênção para ele e para os seus descendentes. Se desobedecesse, maldição para ele e para os seus descendentes. Desobedeceu, maldição para ele e maldição para os seus descendentes. Nós nos encontrávamos inclusos nisso. Desobedeceu. Imanência de Deus. Quem procura quem? O homem procura Deus ou Deus procura o homem, Carlos? É Deus, meu irmão. Mas lá quando Deus procura o homem, o narrador revela algo interessante. Pela viração do dia, veio ter o Senhor foi ter com Adão. Pela viração do dia, significa o seguinte, pista. O Senhor Deus já fazia isso com Adão antes da queda. Pela viração do dia, o Senhor ia ao encontro de Adão. A Bíblia não diz de que forma ele se manifestava, guerreiro. Mas ele ia, queridos. Adão tinha comunhão plena com Deus ali no jardim do Éden, gente. Isso é imanência. Preste bem atenção. Quem é que oferece Eva para Adão? Quem é que corteja Eva? Naquela primeira cerimônia pública de casamento, quem é que corteja Eva até o noivo Adão? Quem é que faz isso, gente? É Deus, imanência, gente. E quando Adão a vê, diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ou carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão ela foi tomada. Louvado seja o Senhor. Esse é o meu Deus, ele é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele é transcendente, ele é imanente. Doutrina da criação, criador dos céus e da terra, ex nihilo, uma expressão em latim que diz, do nada ele todo trouxe tudo à existência. Então respeitamos os seres humanos, e como temos que dizer, respeitar as opiniões contrárias, mas nada de Big Bang. Do nada, instantaneamente ele trouxe tudo à existência dentro de um processo que ele escolheu. 6 dias. E no 7º descansou. Haja e ouve. 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 Agora o que nos chama a atenção, quando os compiladores do credo disseram, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eles pegam um atributo de Deus, que é o atributo de soberania dentro da tradição reformada, está classificado como atributo de soberania, mas esse atributo ele está ali representando todos os outros. Ou seja, os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis, meu irmão. Todo-Poderoso, porque Ele é santo, 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 moralmente e majestosamente. Todo-Poderoso, Ele é infinito em seu ser e perfeições. Ele é infinito, meu irmão. Quanto ao tempo, Ele não teve começo, jamais terá fim. Quanto ao espaço, nada pode contê-lo. Ele enche os céus e a terra, Jeremias 23. Todo-Poderoso, Ele é imutável. Todo-Poderoso, Ele é independente, não depende de nada, de ninguém.
A igreja precisa ter essa consciência de que ela não faz nenhum favor a ele. Ela é a favorecida. Sabe por que temos alguns cristãos por esse Brasil afora querendo botar a banca para fazer a obra do Senhor? É porque não entendeu como deveria entender quem é o Criador e quem é a criatura, quem é o Senhor e quem é o servo, quem é o rei e quem é o súdito. E é por isso que algumas ovelhas por esse Brasil afora só falta você, por favor, ajude Deus. Só falta dizer, por favor, ajude Deus. Quando na verdade a tônica é outra. Ei, o Deus que não depende de você para nada, aprova Ele te chamar para fazer a obra dEle, no poder dEle e para a glória dEle. Que privilégio, queridos. Mas aí eu citei esse texto porque tem a segunda parte, eu só vou iniciar hoje. Segunda parte do credo, o Deus Redentor. Se na primeira parte é o Deus Criador, agora a segunda parte é o Deus Redentor. Coisa boa. Se na segunda parte nós temos como fruto a revelação geral, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, o salmista vai. Agora tem a revelação especial na pessoa do Deus Redentor. Por favor, agora começa a segunda parte do credo. E vamos ficar nessa primeira parte aí, vamos lá. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Até aí. Queridos, entenderam o porquê do texto agora? Já havia falsos mestres lá, tentando descaracterizar a pessoa de Cristo, ou anulando a sua divindade, ou anulando a sua humanidade. Eu não vou aqui entrar na questão das muitas correntes, como por exemplo o gnosticismo, das muitas concepções equivocadas sobre a pessoa de Cristo, muitas. Repito, você vai ver umas tentando negar a divindade dele, outras negando a sua humanidade, outras promovendo uma confusão, uma mistura. Aí ele chega e diz, creio em Jesus Cristo. Agora observe que ele não diz, creio em Jesus apenas, diz, creio em Jesus Cristo. Vai ficar o único Filho, nosso Senhor, para os próximos encontros nossos. Mas por que eles dizem, creio em Jesus Cristo? Ele está chamando a igreja, está respondendo também aos de fora, de que Jesus Cristo é o prometido, lá na antiga administração da aliança da graça. É o Yeshua, a Hamashia, na língua hebraica. É o Jesus Christos do grego. Creio em Jesus Cristo. Irmãos, às vezes a gente tem que maneirar na linguagem, e até como pastor, bem baixinho mesmo às vezes. E às vezes quando eu subo um pouco a linguagem, eu me preocupo para que você não fique perturbado. Porque a gente aprendeu que o objetivo aqui não é se autoafirmar e nem mostrar que conhece. Mas aqui eu tenho que elevar um nível para vocês, né? Para o bem de vocês. Queridos, Cristo não caiu de paraquedas. Quando ele diz, creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lá em Mateus nos é dito o significado do nome. Quem foi que deu nome a ele? Mateus 1, 21, o anjo diz para Maria, para José, ele será chamado Jesus. Jesus. Ou
Josué no hebraico, sabia? Yeshua. E o significado? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, isso é teologia bíblica no tutano. Isso chama você para Gênesis. Pois depois que o homem cai, o primeiro Adão, o próprio Deus diz, virá o segundo Adão, e ele será o meu próprio filho, e ele pisará na cabeça da serpente, a ele toda a glória. É por isso que quando me perguntam por que você vibra tanto, como não vibrar? Com esse plano histórico redentivo de Deus. Criação, queda, redenção, e quando eu olho para a consumação, eu digo, Maranata, guerreiros, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Teologia é isso. Sempre que eu leciono teologia, eu vou lecionar agora para mais uma turma, agora vai ser do Mintz. O coordenador do Brasil, que é meu amigo, já me convocou para lecionar para mais uma disciplina para o Mintz. Nunca mais tinha lecionado no Mintz. Claro que vai ser online, EAD, mas numa sala virtual. E não tem como você inventar de achar que fazer teologia, meus irmãos, se resume a leituras, a citações. Fazer teologia é pisar em terra santa. Quem leciona tem que lecionar como ato de adoração. Quem está ali sentado para aprender, tem que aprender como ato de adoração. O corpo docente, ato de adoração. O corpo discente, os alunos, ato de adoração. Porque não tem como você pegar um credo desse, pegar uma teologia sistemática, que tem lá um capítulo sobre cristologia, a pessoa e a obra de Cristo, e você ensinar como se estivesse simplesmente dizendo 2 vezes 2 é 4. Aliás, o professor de matemática, que é apaixonado pelo que ele faz, ele vibra quando ele vê o seu aluno aprendendo que 2 vezes 2 é 4, Denise. Eu estou errado? Tem professor de matemática aqui, salvo engano, pelo César, não é? Só não está mais lecionando na área. Mas os meninos que o digam, viu? Já me disseram, viu? Já me disseram que na fase do... Não é, Daniel? Não, quando eu falo isso aqui, não é pia não, gente. É que o César cobrava mesmo. Agora imagina ter um pai como professor de matemática, hein? Se a nota lá fosse ruim de matemática. Até porque caía a responsabilidade sobre quem? O pai desse menino é professor de matemática, esse menino só tira 0 aqui. A nota era só boa, meu amigo. Era só boa. Eu acredito que teve uns beliscões, mas deixa para lá. Não porque é o César, eu duvido qual é o pai que está ensinando, aqui lá não faz. Menino. Se você está ensinando 2 vezes 2 é 4, você se empolga, guerreiro. Imagine você falar de quem? Do Messias, meu irmão. Do Cristo. Meus irmãos, a mulher samaritana em João, quando o próprio Cristo diz assim, olha, ela diz assim, eu sei que quando ele vier, ele nos falará tudo o que é necessário. Vai Cristo descer, sou eu. Olha só, o prefeito Manuel, o prefeito Clécio, veja só, Juninho, diácono amado, sou eu que falo contigo. Gente, imagine isso, guerreirão. Sou eu que falo contigo. A mulher correu, deixou o cântaro, esqueceu as suas funções secundárias e foi para os samaritanos fazer o que os discípulos não fizeram. Os discípulos tinham ido para a cidade, para o centrão, comprar o que, gente? Comida. Eu já vi um autor trabalhando isso. Rapaz, isso é verdade. Porque ele perguntou, vocês acham que os discípulos anunciaram Cristo lá, quando foram comprar comida? O autor disse, anunciaram não. Quando volta, encontra Cristo falando com uma mulher. Quem foi que anunciou Cristo lá depois? A mulher samaritana. Correu para o Senhor e disse, ei, eu encontrei um homem, e ele disse que ele é o Messias.
A turma correu para lá, ouviu, disse: agora nós acreditamos. Não mais porque você nos disse, porque nós estamos vendo com os nossos olhos o Messias, o Cristo, Yeshua, a Hamashia, o ungido de Deus, o libertador de Deus, o segundo e perfeito Adão, o Davi eterno, o Josué eterno, Jesus Cristo. Credo é isso, meu irmão. Eu não leio credo para humilhar, não é ler o credo para humilhar os outros, não é ler o credo para se autoafirmar, é para adorar. Se conhecer teologia, se fazer teologia, se ao ler um bom livro não te fizer um melhor adorador, você está lendo de forma errada. Não tem, guerreiro. Não tem como você pegar um livro como esse, de um pastor fiel, e você lê e não parar aqui acolá e dizer: meu Deus. Ora você se alegra, ora você fica com vergonha. E por que com vergonha? Porque você para e diz: rapaz, aqui acolá eu envergonho o meu Deus. Aqui acolá eu envergonho o meu Deus. Olha o que ele fez por mim. Queridos, nós temos noção disso. Creio em Jesus Cristo. A palavra Cristo no grego significa o que, gente? O mesmo do hebraico, Messias, na transliteração, né? Messias é transliteração, mas no hebraico é Mashiach, Yeshua HaMashiach. Tem uma pronúncia aí. Christos, no grego, ungido. Aquele que Deus disse para Adão: o descendente da mulher. Agora com você, olhando para todas as escrituras, da revelação progressiva, você pode afirmar isso com tranquilidade. Ele virá, esmagará a cabeça da serpente. Isso é a redenção. Aí anos e anos depois, nasce o segundo Adão. E ele esmaga a cabeça da serpente. Obedecendo a lei de Deus perfeitamente no nosso lugar, obediência ativa. E se oferecendo para pagar a nossa dívida, dando Ele mesmo como pagamento, obediência passiva. E quando Ele está dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está fazendo encenação, Ele está bebendo um cálice da ira de Deus que era para mim. Avelino. É por isso, meus irmãos, cada um com o seu jeitinho, mas não dá para entender uma igreja que diz conhecer Cristo e na hora de cantar não canta. Pela bondade de Deus, não tem sido o nosso caso aqui, né? Não tem, meu irmão. Eu costumo, quando vou oferecer gabinete pastoral, a semelhança de terça-feira foi o dia todo, manhã e tarde. E vai ser assim agora, manhã e tarde e noite, viu? Terça-feira é quando há necessidade de urgência. Gabinete pastoral, manhã e tarde, terça-feira, viu? Das 14 até as 20 horas, só falar com o Jade. Mas eu chego lá, ligo a televisão, coisa boa foi aquela televisão, aí boto lá, acústico, Fernandinho. Aí boto lá aquela música. Único, olha, Cleoma. Tu és o único, incomparável és. Vamos lá, Denise. Da minha vida. Raquel, ajuda, Raquel. Meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Meu irmão, não dá. Eu estou lendo, aí quando começa a música eu paro, meu irmão. É cantar com a mente e com o coração. Ó. Vamos lá, Denise. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Agora veja. Meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, Eduarda, é tudo teu. Eita, gente, você entendeu a diferença? Dá para cantar uma música dessa depois de você
ler a Bíblia, ler o crente, entender que Ele é de qualquer jeito. Não dá, meu irmão. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Todos dizem...